Nesse vídeo eu vou te mostrar o método IBARD, que é um método autoral que eu criei para justamente me ajudar no desenvolvimento de todos os dashboards que eu faço. Ele é complementar à tríade dos dashboards, que é um outro método que eu uso também, que é bem legal. Caso você ainda não conheça, eu te convido a se inscrever aqui no canal e procurar pelo vídeo do método tríade dos dashboards, que também é interessante complementar ao IBARD. E o método IBARD, ele se chama assim por conta das iniciais, I significa que a gente vai, primeiro, quando estiver pensando no nosso dashboard, pensar nos indicadores que a gente quer utilizar. B significa que a gente vai precisar pensar numa base de dados, numa estrutura de tabelas para fazer com que essa planilha e esse dashboard funcionem. A significa que, além da base de dados, a gente vai começar a pensar em tabelas auxiliares, que normalmente são os relatórios, que é um dos pilares da tríade dos dashboards. E aí, para fechar, a gente tem o rascunho do dashboard, que vai te ajudar a não perder muito tempo mexendo em gráficos e estruturas do dashboard. O rascunho te ajuda a pensar em como ele vai ser. Para aí sim a gente ir para o dashboard propriamente dito, que só para te mostrar o exemplo desse vídeo é o dashboard de vendas da planilha dashboard de vendas que a gente tem no Dashboard Academy. Então aqui você vê que a gente tem indicadores, metas, gráficos, tudo muito visual. E como é que eu cheguei nisso, Supondo que eu quisesse te mostrar o meu processo do zero. Eu já estou com a planilha pronta, mas eu quero te mostrar do zero, como se essa planilha não existisse. Então, quando a planilha não existe, a gente vai pensar no nosso dashboard dos sonhos. Então, o que eu chamo de dashboard dos sonhos? É aquele painel de desempenho que tem todos os indicadores mais importantes para o propósito que eu quero. Eu poderia ter muito mais indicadores, mas eu quero selecionar os principais, aqueles que são mais legais, que vão me levar a uma tomada de decisão mais fácil, aqueles que realmente me ajudam a entender a gestão da minha empresa. Como eu faço isso? Botando a cabecinha para funcionar. E aí, quando a gente pensa em indicadores de vendas, já me vem a cabeça aqui, vendas propriamente dito, quantas vendas eu realizei, os valores vendidos nessas vendas, qual foi o ticket médio, que basicamente é um dividido pelo outro, Se eu vendi 100 em 10 vendas, meu ticket médio é de 10, então eu tenho aqui 3 indicadores e vou para o meu quarto, que é a taxa de conversão. Se eu estou falando de venda e eu tenho um processo de venda estruturado, é legal você saber quantos interessados tiveram e quantas vendas foram feitas. Isso leva a gente à taxa de conversão propriamente dita. Então são 4 indicadores que eu quero utilizar nesse dashboard, nada mais do que isso. Mas além desses indicadores, eu quero ter uma nuance, eu quero entender como eles estão funcionando na minha realidade. E se eu utilizo metas na minha empresa, é muito legal você fazer esse comparativo com as metas. Então, coloquei aqui, além dos indicadores, metas desses 4 indicadores. E além disso, eu quero agora a parte visual, eu vou criar gráficos para esses 4 indicadores, inclusive já comparando eles com as metas nos gráficos mensais de janeiro a dezembro, e também vou criar gráficos top 5, que me trazem uma comparação de alguns itens, de algumas variáveis da minha planilha. Nesse caso, vou só voltar aqui no dashboard, a gente tem variação de vendedores, de quais indústrias foram mais atendidas, quais regiões, quais tipo de indicação foram feitos, e por aí vai. E esse é o nosso primeiro passo do método IBARD, selecionar os indicadores. Observa que nesse momento, na prática, eu estou com a planilha em branco, eu não tenho nada feito, eu estou pensando em quais indicadores eu quero utilizar. Às vezes, você já tem uma tabela e aí você pode pensar nesses indicadores a partir da tabela. Se você não tiver nada e você for construir algo do zero, pensa nos indicadores que você quer primeiro, porque isso vai te ajudar muito a construir a sua base de dados, que é o nosso segundo passo. Aqui na base de dados eu coloquei os registros, que são basicamente todos os cadastros que você vai fazer. Então, se eu quero saber o top 5 de vendedores, eu preciso cadastrar esses vendedores. Se eu quero entender qual região foi mais bem atendida, qual indústria, qual tipo de contato, eu preciso cadastrar os meus clientes. E, da mesma forma, se eu quero ter uma análise específica de alguma coisa, eu crio cadastro dessas variáveis aqui para tornar a minha planilha mais bem estruturada. Esse é o primeiro pilar do método da tríade dos dashboards, que é o registro. Uma vez que a gente tenha registrado tudo, e aí você observa aqui no método IBARD que eu coloquei os registros, eu vou partir para o controle. E o que é o controle? Basicamente é a forma de eu acompanhar esses indicadores, esses registros, ao longo do tempo. Nesse nosso caso, se eu quero analisar metas e resultados, eu vou ter o controle das metas gerais,
dos meus vendedores, né? Então mês a mês o quanto esse vendedor tem de meta, mas mais uma vez, né? Se a gente estivesse falando de um outro tipo de planilha, podia ser a meta de uma área, podia ser a meta de receita, a meta de despesa, podia ser uma meta de quantidade de unidades produzidas e por aí vai. A gente vai criar o controle de metas, a gente vai criar o controle de metas 2, que basicamente é para só entender as nossas negociações, né, se elas estão andando ou não, e também eu vou fazer o controle das minhas vendas. Essa aqui é a parte principal da planilha, é o coração, né, que vai gerar o dashboard. Observa que eu tenho a estrutura de preenchimento inicial e aqui eu já vou passar para o meu terceiro passo do método IBARD, que são as planilhas, né, tabelas auxiliares. Observa que já aqui eu tenho colunas nessa tabela que vão me auxiliar nos cálculos dos relatórios. E além disso, eu tenho os relatórios propriamente ditos, que são relatórios auxiliares. Então tenho relatório de vendas, onde eu faço o somatório de quantas vendas foram realizadas, mês a mês o total, e por aí vai. Tudo isso vai me levando para ter a estrutura da minha planilha pronta. Então, até agora, eu só estou construindo a planilha, né? Então, eu passei pelo primeiro passo, né, que é justamente da análise de quais são os indicadores que eu vou utilizar. Passei pelo meu segundo passo, que é a base de dados, e aqui eu tenho tanto a parte de registros como de controle do método da tríade dos dashboards. E aí, quando eu chego no meu terceiro passo, propriamente que são os auxiliares, é o meu terceiro pilar do método da tríade dos dashboards dentro dessa estrutura do IBARD. Quando eu vou para o rascunho, eu já tenho tudo pronto, observa. Eu já tenho quantidade de vendas, valores vendidos, ticket médio, já tenho a comparação desses resultados com a meta que foi estabelecida, tudo bonitinho, bem arrumado e pronto para ser analisado. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar o rascunho desse dashboard. Como é que a gente cria esse rascunho? Eu vou criar primeiro uma aba em branco, 100% em branco, tá? Para ela ser justamente esse meu rascunho. E aí, como é que eu vou desenvolver isso? Qual é a lógica que eu utilizo nesse quarto passo, né, no R do IBARD? É pensar no que eu preciso. E aí eu começo a organizar aqui as colunas. Observa que eu vou deixar aqui todas essas linhazinhas, né, que mais para frente eu vou tirar, na guia exibir, eu vou tirar aqui as linhas de grade, mas por enquanto eu ainda quero elas aqui, porque elas vão me ajudar a entender o que eu vou fazer. Só para mostrar já o gabarito, né, entre aspas, eu tenho aqui um campo para cada indicador, duas colunas, né, uma para o resultado do indicador, outra para a meta dele, uma coluna a mais para os gráficos, e outras duas colunas para os gráficos dos top 5. Legal. Então, se a gente parte desse pressuposto que a gente precisa organizar isso de uma forma que fique legal, visual, a gente vai fazer mais ou menos dessa forma. Ó. 1, 2, 3... São 4 indicadores que eu tenho, vou usar 4 linhas. Eu poderia usar 4 colunas, depende de como você quer organizar. Vou aumentar. Eu vou aumentar até ficar mais ou menos do tamanho da minha tela, tá? Isso vai depender muito do tamanho que você tem de tela disponível. E aí, como eu disse, né, eu quero uma para o resultado, outra para a minha meta. Bacana. Vou diminuir agora aqui, essas aqui, porque elas vão ser espaçamentos entre os meus resultados. E aí eu tenho aqui as minhas colunas para os gráficos e aqui para os outros 2 gráficos. Então, eu vou ter mais ou menos isso. Pronto, tá beleza. Eu vou sentir mais ou menos como é que vai ficar. Como é que a gente faz isso? Venho na guia exibir, tiro as linhas de grade e agora eu vou começar a pintar as bordas do meu dashboard, justamente para eu entender como ele ficaria se eu deixasse ele dessa maneira. Isso aqui é assim, assim e assim. Esse daqui eu errei, mas eu vou deixar assim. Eu acho que agora vai dar certo. E eu vou botar aqui as bordas. Vou botar só bordas externas. Quando eu faço isso, você observa que eu tenho... eu preciso ajeitar isso aqui também. Pronto. Você observa que eu já tenho uma estrutura muito parecida com o meu dashboard final, olha. Porque, obviamente, eu já sabia. Mas quando você está fazendo, né, esse rascunho sozinho pela primeira vez, você vai testando. Tenho 4 indicadores? Vou tentar botar em 4 linhas. Ou, às vezes, vou criar mais uma planilha aqui. Eu poderia tentar botar em colunas, por exemplo, né? Então, nesse caso, eu poderia aqui encurtar essa, e aí eu vou ter 4 colunas aqui. Deixa eu selecionar errado, deixa eu selecionar de novo. Eu poderia ter aqui, ó, 4 colunas, e aí
o espaço que você tem para apresentar os seus resultados, ele começa a mudar, tá vendo? Se eu usasse os indicadores aqui, talvez seria legal eu já até dividir resultado aqui e desse outro lado ter justamente a nossa meta. Se fosse isso, eu precisaria botar duas colunas desse tamanho. E aí eu botaria os gráficos aqui embaixo. Então, um gráfico embaixo de cada um. Talvez esse gráfico pudesse ficar maior um pouco, talvez usar um gráfico de barras. E aqui embaixo eu poderia fazer esses outros 4 gráficos que eu tenho, né? Então, um embaixo de cada também. Seria uma forma de eu apresentar. Não acho que ficaria ruim. Só para mostrar para você, na mesma lógica que eu acabei de mostrar, eu venho em exibir, vou tirar as linhas de grade e eu teria mais ou menos essa configuração de visualização dos meus resultados, tá? Então a gente teria aqui embaixo os top 5, aqui os gráficos dos indicadores e aqui os indicadores e metas propriamente ditos. Mais uma vez vou lá nas bordas, boto, eu acho que fica uma apresentação bacana. Gosto mais dessa que eu criei, né, aqui para o dashboard, mas não acho que ficaria uma apresentação ruim. Tudo depende de como você vai estruturando, qual gráfico você vai botar ou não. E aí, uma vez que você tenha criado os seus rascunhos, foi o que eu acabei de fazer para você, né, fiz 2 só como exemplo, você vai para o dashboard propriamente dito. Aí você vai organizando, né? Você já vai colocando as fórmulas, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem diversas fórmulas, né? Então aqui eu estou puxando o resultado da minha aba auxiliar, a meta, mesma coisa. Se eu for olhar aqui o resultado do meu gráfico, né, ele está puxando da minha aba auxiliar de metas e por aí vai. Por isso que é tão importante você seguir esse passo a passo, né? Esses 5 passos do método IBARD. É assim que eu crio todos os meus dashboards. Espero que isso te ajude a construir os seus. E se você quiser um pouquinho mais de ajuda, eu tenho um curso de dashboards onde eu passo exatamente por esse método, mostrando exemplos em mais de 8 dashboards prontos, que eu entrego para você a planilha para você ver como é que é o resultado final e te ajudo a ir montando para que você aprenda. E eu também criei, obviamente, diversos vídeos aqui no canal. Te convido a se inscrever e acompanhar. Toda semana eu trago 2 novos vídeos, 2 novos shorts, sempre com informações muito úteis para quem gosta de dashboards, Excel, análise de dados e por aí vai. Um grande abraço e até o próximo vídeo.